nada, outros vieram de berço evangélico, outros vieram de culturas diferentes e formaram-se uma família. E a partir dessa família, a gente passa a servir a Deus na igreja. Então, irmãos, aqui nós reunidos, em poucos que estamos aqui, existe uma grande diversidade, irmãos, embora nós estamos em poucos, presta atenção que eu vou falar para você. Nós estamos em poucas pessoas, mas a diversidade, irmãos, é muito grande. Diversidade cultural, diversidade de pensamento, diversidade de costumes, diversidade de cultura, diversidade de criação, diversidade de tipo de pensamento, diversidade racial. Aqui nós temos alemão, nós temos italiano, nós temos polaco, nós temos negros. Então, irmãos, nós somos diversos. E quando a gente casa, irmãos, quando a gente sai da casa dos nossos pais e a gente decide constituir uma família, nós trazemos essas culturas, essas heranças, essas coisas recebidas dos nossos pais, até mesmo dos nossos avós, e a gente traz para dentro do nosso casamento. Então, irmãos, nós somos resultado de uma junção familiar. Então, irmãos, aqui, ó, o que eu estou ensinando para os irmãos é baseado em um livro. E o escritor, irmãos, ele vai diagnosticar 5 tipos de família. Nós temos a família de vínculos, nós temos a família caótica, nós temos a família de regras, nós temos a família protetora e nós temos a família aglutinada. Hoje, irmãos, nós vamos aprender sobre a família de vínculos. Mas assim, irmãos, fique tranquilo, porque não existe família perfeita. Se você conhecer uma família perfeita, não vá fazer parte dela, porque você vai estragar ela. Assim como não existe família perfeita, também não existe uma igreja perfeita, irmãos. Por quê? Porque a Bíblia diz, como Paulo vai dizer, que nós estamos no caminho da perfeição. Amém. Nós estamos no caminho, irmãos, e a perfeição, ela é gradativa. Nós vamos nos aperfeiçoando. A perfeição, irmãos, ela vem com o resultado de esforço, de aprendizado, de aprender coisas novas, de deixar coisas erradas para trás. A gente vai aprendendo assim, irmãos. Por isso que é necessário o aprendizado. Porque, irmãos, a gente não sabe tudo, né? Então aqui, irmãos, vamos aprender hoje sobre mais dessas 5 famílias. Essa família aqui, irmãos, é a mais perto da perfeição que pode existir. Embora, irmãos, ninguém é perfeito, mas a família de vínculos, ela é algo, irmãos, que ela é mais próxima da perfeição. Se Deus, irmãos, ele tem uma família que ele planejou para a igreja, é a família de vínculos. Nenhuma das outras famílias chegam perto da família de vínculos. Então hoje, irmãos, eu vou começar pelo mais fácil, pelo mais gostoso, pelo mais interessante, pelo mais fácil de digerir, e daí nós vamos aprofundando. Aí a última, irmãos, é a mais complicada. Irmãos, e aqui a igreja mais se identifica. Sabia? Famílias de vínculo, irmãos, na igreja está cada vez mais difícil. A gente está observando a família aglutinada, a gente está observando a família caótica, a gente está observando a família protetora, mas a gente está observando muito pouco a família de vínculos. Por isso, irmãos, nós vamos começar pelo melhor. Ó, o lema, os irmãos estão enxergando lá, irmãos? Sim. Ó, o lema lá em cima. Qual é o lema dessa família? É respeitar a individualidade e investir nos relacionamentos. Irmãos, o que é respeitar a individualidade? Por exemplo, eu tenho 2 filhas. São minhas 2 filhas, só que as 2, irmãos, elas têm personalidades diferentes. Elas são diferentes. A Denise tem gêmeas. São gêmeas, porém são diferentes. São gêmeas diferentes, né? Mas a minha esposa já é gêmeas idênticas. Mesmo, irmãos, sendo gêmeas idênticas, elas têm as suas individualidades. São indivíduos. Irmãos, nós estamos aqui em família, nós estamos aqui fazendo parte do corpo de Cristo, mas nós continuamos sendo indivíduos. Irmãos, tem coisas que são coletivas, mas tem coisas que são individuais. Então, irmãos, a família de vínculo, ela respeita a individualidade. Irmãos, respeitar a individualidade. Irmã, você que é mãe,
Irmão, você que é pai, nós precisamos respeitar a individualidade de nossos filhos. Por quê, irmãos? Porque existe um filho que ele tem uma predisposição para um tipo de coisa. E tem um outro filho que tem uma predisposição para um outro tipo de coisa. Tem um filho, irmãos, que ele é predestinado para a música. E o outro é predestinado para a arte. E o outro é predestinado para o esporte. E a família de vínculo, irmão, o que ela vai fazer? Ela vai respeitar a individualidade do indivíduo, do sujeito. O que a igreja fez por muitos anos, irmãos? Talvez os irmãos aqui mais antigos vão lembrar e vão se identificar com o que eu estou falando. Irmãos, os nossos pais passados, houve-se um desrespeito à individualidade. Quando os filhos dos crentes quiseram ir para as faculdades, o que a igreja falava? O que a igreja falava, irmão Mário? Que era coisa de demônio, que era coisa do secular, que ia para o inferno, que ia se afastar de Deus. Aí, viu, irmão? Ó, era isso, irmão. Eu quis ir para o exército. Eu não pude ir para o exército porque o patrão falou que lá no exército eu ia me desviar. Só que hoje existe culto militar. Existe banda militar. Existe pastores militares. A igreja, por muito tempo, irmãos, agora estou falando da igreja, ela não respeitava a individualidade dos crentes. Irmãos, e por que a igreja ela não respeitava? Irmãos, isso era reflexo das famílias. Irmãos, as famílias não respeitavam a individualidade do indivíduo. Irmãos, tem coisas que é meu, que é do Fernando. Tem coisas que é da Ilane. Isso, irmãos, é individualidade. E, irmãos, deixa eu falar para você, não se escandalize por falar assim, ó, nem Deus vai interferir na sua individualidade. Verdade. Sabia? Deus, irmãos, ele vai trabalhar dentro da sua individualidade. Por quê? Porque quem deu a individualidade para o indivíduo, irmãos, foi Deus. E Deus, irmãos, ele vai respeitar a nossa individualidade. Por quê? Porque Ele nos criou assim. Você vê lá nos textos, quando Jonas ficou bravo, ficou chateado, aí Jonas vai para debaixo da árvore, aquela passagem, aí Deus tem uma paciência com Jonas. Por quê, irmãos? Deus estava respeitando a individualidade de Jonas. Irmãos, o que estava falando ali era o indivíduo Jonas. O Jonas era assim. Quando, irmãos, Elias perde a morte, Deus está respeitando a individualidade de Elias, porque Elias era assim. Entende, irmãos? Então, existe uma coisa em nós chamada individualidade. E a família, irmãos, de vínculos, ela vai respeitar essa individualidade. O que eu quero falar, irmão? Respeite a individualidade do seu esposo, da sua esposa e dos seus filhos. Porque, irmãos, nós somos um casal, nós somos uma família, mas nós continuamos sendo um indivíduo. Um sujeito, um só. Algo nosso. Por exemplo, eu tenho a minha individualidade, irmãos. Tem coisas que eu gosto de fazer. A Helene não concorda, eu não gosto. Mas é a minha individualidade. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Eu não gosto de dividir o cobertor. Eu gosto de dormir com o cobertor só para mim. Por quê, irmão? Porque é meu, é individual meu. E eu não consigo, irmão. Não é que eu não queira. Eu não consigo repartir o cobertor com a Helene. A Helene já gosta de dormir abraçadinho, eu não consigo. Eu tenho que dormir apenas, eu consigo dormir apenas com uma perna por cima da Helene. Só, é o máximo que eu consigo. Mas, irmão, isso está errado ou está certo? Não, irmão, não está errado nem certo, porque é individual meu, é coisa minha. Tem coisas, irmãos, que ela faz e para mim não serve, mas é a individualidade dela. Irmãos, tem coisas dos seus filhos que é a individualidade dele. E aí, irmãos, quando nós como família, como pais, irmãos, nós cortamos essa individualidade, ou nós ferimos essa individualidade da pessoa, o que isso acontece, irmãos? O que gera-se nisso? Gera-se uma castração. Você já viu, irmão, aquele filho que gosta de desenhar, por exemplo, ele gosta de desenhar. O pai, irmãos, em vez dele ir lá numa papelaria, comprar um lápis, comprar uma caneta, comprar um caderno bonito para incentivar e direcionar esse filho a desenhar, o pai vai lá, irmãos, e proíbe ele, não respeitando a individualidade desse filho. O que vai acontecer? Vai haver uma ruptura. E essa criança, irmãos,
ela vai nascer, ela vai crescer castrada na sua individualidade. E isso, irmãos, é o que traz problemas para a igreja. Sabe o que acontece, irmãos, hoje? Por falta de não respeitar a individualidade nas famílias, nós temos nossos filhos castrados. Aí os filhos, irmãos, dos ímpios vão para a Europa estudar. Os filhos dos ímpios vão para os melhores cargos na política, vão para os melhores cargos nas empresas, vão para os melhores cargos em muitos setores da sociedade. E os filhos dos crentes, irmãos, por causa disso, por não respeitar a individualidade, a gente fica castrado. Então, irmãos, a família de vínculo, ela respeita a individualidade. Os irmãos entenderam aqui, irmão, o que eu estou falando? Amém. Tem alguma dúvida? E investe nos relacionamentos. Irmãos, nós precisamos investir em relacionamento. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, Ele se relaciona com nós. Deus, irmãos, Ele não é um ser impessoal. Ele é um ser, irmãos, de relacionamento. Deus se relaciona conosco. Irmãos, Deus, Ele tem prazer em se relacionar com o homem. A gente vai ver isso, irmãos, com Adão e Eva. Deus pergunta para Adão: Adão, onde tu estás? Deus está procurando um relacionamento com Adão. Então, irmãos, a família de vínculo, ela investe nos relacionamentos. Irmãos, tem aquele pai que às vezes o filho está crescendo e está começando a crescer. E aí o pai às vezes priva esse filho, irmão, de se relacionar com as pessoas. Irmãos, nós não privamos, nós incentivamos o relacionamento, mas com cuidado, com observância, com limites. Mas a gente investe, irmãos, nos relacionamentos. Por quê, irmãos? Porque se nós não investirmos nos relacionamentos, nós ficamos uma família, irmãos, desvinculada das coisas. Irmãos, por exemplo, assim, você trabalha numa empresa. Com quantas pessoas você tem que se relacionar na empresa? Eu faço faculdade. Com quantas pessoas eu tenho que me relacionar? Irmãos, lá na faculdade, assim, nós estamos aqui, conversando aqui numa aula, e o professor fala assim: nós vamos fazer um trabalho agora. E se reúnem 5, 6 pessoas. Irmão, não dá tempo de perguntar: você é amiguinho, você é querido. Não. Aí já puxa as cadeiras, se reúne. Irmão, e como é uma ciência humana, quanto mais diversidade eu pegar, quanto mais pessoas diferentes eu pegar, mais interessante para mim é. Não é interessante, irmãos, eu na psicologia ficar lá envolvido só com o cristão. Não, eu vou ficar aqui que eu já vou fazer uma oração aqui, um Pai Nosso aqui, já vou. Não, irmão. É relacionamentos. Então, irmãos, eu vou me relacionar com a diversidade, com pessoas diferentes. O que as famílias, irmãos, hoje elas fazem na igreja? Elas não investem em relacionamento. Sabe o que você faz, irmão, quando você não investe em relacionamentos? O seu filho vai para a faculdade. Chega lá na faculdade, irmãos, ele se exclui, porque ele não sabe se relacionar. Aí ele fica excluído. Irmão, ele vai para uma empresa, ele fica excluído. E sabe o que ele vai dizer? O diabo está me perseguindo. Não pegou na minha mão o diabo. Irmão, você já viu como você se relaciona? É verdade, irmão. Porque todo mundo fala com macumbeiro, mas eu que sou cristão, ninguém fala comigo. Irmão, mas você é um bicho. Você veio de uma família que não criou vínculos, não sabe se relacionar. Acabou o gás, não tem ninguém para me ajudar. Mas você não sabe falar com o teu vizinho, você não cria vínculos. Aí ele ainda é comigo, irmão. Aonde eu vou, eu converso com alguém. E converso assim, irmão, como se fosse a melhor conversa do mundo. Cara. Abraço e nada. Aí eu vi as coisas, mas quem é? Não sei, eu vi agora. Falou comigo agora. Mas o que é isso, irmãos? Isso é vínculos. Porque, irmãos, eu posso conversar com a pessoa em 5 minutos e dali se tornar uma grande amizade. Alguém que vai alguém que vai lá na frente, irmãos, me ajudar através do vínculo que eu fiz. Aí ele me pega muito no meu pé, irmão, porque eu falo com todo mundo na faculdade. Homem, mulher, não importa, irmão. Todo mundo eu falo com todo mundo, irmão. Todo mundo eu falo. Por quê, irmão? Porque quando chega nas épocas das provas, eu peço ajuda para todo mundo. Mas eu tenho vínculos, irmãos. Eu criei vínculo. Eu não vou pedir aquela ajuda assim, desbaratinada, não, irmão, descompromissada, não, eu já tenho um vínculo com aquela pessoa. Irmãos, e outra coisa, eu faço parte de uma turma, às vezes 50, 60 pessoas, irmãos, e eu procuro chamar todos pelo nome.
A Helene fica meio ciumada, porque eu chamo as mulheres pelo nome. Ela fica brava, e eu falo assim, não, é porque quando você fala o nome da pessoa, você está mostrando para aquela pessoa que você procurou saber com quem você está se relacionando. E também fala o nome dos rapazes. E aí, irmãos, eu crio um vínculo, eu falo com todo mundo. Até alguém falou lá, pô, Fernando, você serve para ser político. Mas não é, irmãos, é porque nós investimos em relacionamentos. Amém. Ó, quanto mais você se relacionar, mais bem sucedido você vai ser. Para tudo. Para tudo. Quem foi que ajudou José lá no Egito? Quem foi, irmãos? Potifar. Quem foi que ajudou José lá no Egito? Potifar. Quando José sonhou e contou o sonho lá, na prisão. E aí ele falou assim, ó, lembra-te de mim quando chega lá no faraó. Um foi e esqueceu. Mas o outro foi e se lembrou. Irmão, se José não tem, irmãos, a capacidade, irmãos, de se relacionar com aquela pessoa que estava com ele na prisão, lá na frente, irmãos, aquela pessoa não ia lembrar de José. Mas por ele fazer um relacionamento, por ele investir, irmão, num relacionamento, lá na prisão, quando chegou, irmãos, o seu tempo, depois de 2 anos, aquela pessoa se lembrou e disse, ó faraó, quando eu estava preso, lá tinha um moço que tinha um discernimento de sonhos. Isso, irmãos, é relacionamento. E nós, irmãos, às vezes como crentes na igreja, nós ficamos assim, querendo relacionamento, irmãos, com Deus que está lá sentado no alto e sublime trono. Mas nós não sabemos nos relacionar com os irmãos. Nós não aprendemos a relacionar. Mas aí, irmãos, por que o pastor Fernando tem uma paciência? Por que eu tenho uma calma? Por que eu vou esperar aquele irmão ficar pronto? Por que, irmão? Porque eu sei que eu vim de uma família de vínculos, mas ele veio de uma família caótica. O outro veio de uma família protetora. O outro veio de uma família aglutinada. Está entendendo, irmão? Quanto mais eu entendo sobre pessoas, irmãos, melhor é o meu relacionamento. Por quê, irmãos? Porque se eu venho de uma relação, por exemplo, ó, meu pai e minha mãe me ensinam a respeitar a individualidade e investir no relacionamento. Mas o pai da Irene, irmãos, e a mãe da Irene é de uma outra família, dos aglutinados, que é totalmente inverso. E aí, irmão, como é que vai ser? Aí, irmão, sabe que na igreja tem esses 5 tipos de pessoas. Tem esses 5 tipos de famílias, irmãos. Sabe onde vai se reunir? Tudo na igreja. E tudo para quê, irmão? Para adorar a Deus. Por isso, irmãos, que eu tenho uma preocupação com as famílias. Porque as famílias curadas, uma igreja curada. Famílias bem-sucedidas, igreja bem-sucedida. Sabe, irmãos, o reflexo dessa igreja vazia? O reflexo, irmãos, é famílias vazias. O reflexo, irmão, de uma igreja capenga são famílias capenga. Por quê, irmãos? Porque uma igreja, irmãos, uma família, quando ela está firme, a família em si diz, ó, hoje é dia de culto. Mas quando a família já está capenga, o pai já está para lá, a filha já está para lá, irmão, aí... Está entendendo? Então, irmãos, os problemas da igreja são os problemas da família. Famílias boas, igreja boa. Família com problema, igreja com problema. Vamos lá, então. Olha aqui, irmãos, ó. As características de uma família de vínculos. A primeira característica dessa família, irmãos, é o equilíbrio. Deixa eu só ler um negócio para os irmãos aqui. O perfil do casamento. Um casamento realizado depende de 3 bases. 3 bases, irmãos. A igualdade, a funcionalidade e a autoridade. Igualdade por quê? Macho e fêmea são igualmente mais semelhantes de Deus. Irmãos, nós temos que tirar de nossas cabeças que o homem vale mais do que a mulher. E ao contrário também, agora tem esse empoderamento feminista aí, feminismo dizendo que a família, que a mulher também tem a sua importância quase mais do que o homem. Não, irmãos. Diante de Deus, nós somos iguais. Então, quando você casa, você forma uma família, nós entramos em igualdade. Funcionalidade. Olha só, irmãos. E aí é o problema da igreja, irmão. Aí é o problema das famílias, dos crentes. Porque, irmãos, dentro de um casamento existem as funções.
Irmãos, eu como pai e marido tenho a minha função. A Elaine como mãe e esposa tem a sua função. Irmãos, somos iguais perante Deus, porém recebemos funções diferentes. Funções. Apesar de igual em valor, o homem e a mulher têm funções distintas. No relacionamento conjugal, irmãos, no relacionamento conjugal e na criação de filhos. Talvez depois, com o tempo, quem sabe eu abra um espaço aqui e eu falo, irmãos, do papel do homem no casamento, do pai, e do papel da mulher. Irmãos, o pai. O pai, irmãos, o homem no casamento, ele dá direção para os filhos, para a família. Ele dá limites e ele dá proteção. Irmão, a minha responsabilidade diante de Deus e diante da família, a minha família é proteção, presta atenção aqui, proteção, direção e limites. Irmão, o teu filho está correndo lá dentro da casa, lá. De quem é a função de dar limites? É do pai. Nunca é da mãe. Irmãos, quem dá limite lá em casa sou eu. Eu que digo até que pode e até que não pode. Vamos comprar, não vamos comprar. Vamos fazer e não vamos fazer. Porque é a minha função dar limite. O que eu vejo, irmãos, nas famílias? A mulher está dando limite. É a mulher, irmãos, que está dando limite para os filhos. Irmão, você quer ver eu ficar louco? Não, você quer ver que a tampa da minha cabeça? Eu estou vendo, irmão, a criancinha correr. Eu não me incomodo, irmão, porque a minha filha não corre. Eu não estou nem aí, irmão. É o teu filho, não é o meu. Não pode ser o meu. Aí, irmão, o pai, que é o que é responsável pelo limite, ele manda a mãe. E a mãe sai, irmão, todo descabelado e vai, pega aquela criança e corre o pai, tá? E o pai está bem bonito lá. Irmão, está tudo errado. Quem dá limite é o pai. Irmão, essa criança, ela vai crescer olhando para a função errada. Porque ela vai entender, irmão, que quem dá limite para ela é a mãe. Não, irmão, quem dá limite é o pai. Quem diz para a criança, você não pode correr na igreja, é o pai. Entende? Ou quem diz para a criança, agora é hora de desligar o celular e dormir, agora é hora de acordar e ir para a escola, é o pai. Então, irmãos, assim, funcionalidade no casamento. Irmão, o pai, ele dá o limite. Outra coisa, o pai dá a proteção. Irmão, eu faço de vez em quando com a Helene, né? Dá um barulho de madrugada e a Helene vai lá ver. Vai lá dar uma olhada que está acontecendo lá, se tu gritar, aí eu vou atrás do que deu. Mas não pode, irmãos. Mas estou brincando assim, irmão. Mas nas broncas mais sérias, sempre sou eu, irmão, que vou na frente. Irmãos, a Elaine não sai para falar nada para ninguém, não vai dar recado para ninguém. A proteção é minha, irmão. Quem vai lá botar a cara lá, seja para levar um tiro, é minha. A proteção, irmão, é do homem. Irmãos, e isso traz segurança para a mulher e para os filhos. Por quê? Porque o marido, ele é a proteção. Irmão, esse negócio, irmão, que a mulher vai falar pelo marido, ixi, irmão. Quando eu vejo uma mulher mandando recado pelo marido, eu falo, meu Deus do céu. Que lar sem fora de função. Que casamento disfuncional. Irmão, está tudo errado. Está tudo errado. Então, o limite, a proteção e a direção. Irmãos, por que tu acha que o filho de advogado geralmente se torna advogado? Por que tu acha que quando o pai é médico, geralmente os filhos são médicos? Por quê? Porque o pai, irmãos, é o que dá a direção. É o pai que vai dizer assim, filha, você vai fazer uma faculdade. Filha, você vai... Quando, irmãos, o pai não dá direção, os filhos vão meio se perdendo. Aí, irmãos, é uma geração que não procura uma profissão, que não estuda, que não se forma. Por quê, irmãos? Porque está tudo sem direção. E quando, irmãos, o pai é o pai e sabe a função de pai, ele vai dizer assim, não, a direção para o meu filho é essa. Irmãos, eu não tenho, irmãos, o direito de escolher com quem a Júlia vai se casar. Certo? Mas eu posso dar direção para com quem ela vai se casar. Nomear quem eu não posso. Mas dar um perfil e uma direção eu posso,
Casa com caboclo assim. Temente a Deus, obediente a pai e mãe, trabalhador. Eu estou dando uma direção. Faz uma faculdade assim, o mercado está assim, eu dou uma direção. O pai, irmãos, ele faz essa função. Entende? Aí a mãe, irmãos, a mãe. O pai é direção, limite e proteção. A mãe é vínculos, nutrição e, como é que é? Organização. 3. Ó, essa questão, irmãos, dessa família de vínculo aqui, ó, é muito responsabilidade da mãe. Irmãos, mãe, você que é mãe, você é responsável pelos vínculos dos seus filhos. Irmãos, é a mãe que ensina os seus filhos a criar vínculos. É a mãe que ensina a menina a ser uma esposa. É a mãe que ensina o menino a ser um marido. Sabia disso? Ela vai ensinar-nos a se relacionar. Ela vai ensinar a ter uma amizade. Ela vai ensinar essa filha ou esse filho a ter um vínculo. É a mãe. A mãe, irmãos, ela dá a direção para os vínculos. E a mãe, ela é responsável pela nutrição. Olha aqui, irmãos. Tem homem que acha bonito cozinhar. Tem homem que tem orgulho e diz assim: não, mas em casa sou eu que faço comida. Está errado, irmão. Está errado. O princípio de Deus não é esse. O princípio de Deus, irmãos, a nutrição está na responsabilidade da mulher. Irmão, não me pergunte o que as minhas filhas comem. Não me pergunte o que minhas filhas gostam de comer. Eu não sei. E olha para minhas filhas como é que está. Não tem ninguém doente. A Lulu mesmo está porquinha. Porque, irmãos, porque a responsabilidade da nutrição é da mulher. É a mulher que sabe, irmão, se o filho está amarelo, se o filho está com beiço branco, se o filho está com verme, se o filho está com bicheira, se o filho está com piolho. Eu não é, irmão. Eu não sei, irmão. Eu comigo está amarelo, está verde. Tem hora que a Irene sai e quando ela volta, minha filha está quase banhando de fome. Eu não sou capaz de ir lá e fazer. Por quê, irmão? Porque eu não sei nutrir. Não é a minha função. O homem pode fazer uma carne maravilhosa. Amém, irmão. Glória a Deus. Me chama lá que nós vamos comer. Mas não é a sua função original. Está entendendo, irmão? Amém. Irmão, você se sabe cozinhar, continue cozinhando. Mas não troque as funções. Irmão, fazer uma comidinha lá de vez em quando, a Helene chega em casa cansada, o Leite fez lá uma carne. Oh, glória. Aí dá um glória. Meu esse marido uma benção. Um dia, irmão, outro dia. Mas agora trocar as funções, não é isso, irmão, que nós vamos aprender. Então a mulher, irmãos, ela nutre. Ela sabe como cuidar, ela sabe. É a mãe, irmão, é a mãe. Não adianta falar com o marido e tal, que a mulher não. Irmão, se você trocar essas funções, vai dar problema. Seus filhos vão ficar anêmicos, seus filhos não vão saber as coisas como devem ser, não vai ter carteirinha de vacinação. Você vai ver, irmão, vai dar tudo errado, tudo bagunçado. E, vai lá, vínculos, nutrição e organização. Irmão, outra coisa. Tem mulher que bota o marido para limpar a casa, irmão. Irmão, misericórdia, irmão. A organização é da mulher. Irmãos, eu não organizo quase nada lá em casa. Embora eu seja muito organizado com as minhas coisas. Mas, quando eu quero organizar a mesma coisa, eu digo para a Helene, vai lá e dá um jeito. Porque quem organiza, irmãos, é a mãe. É a mãe que organiza o quarto das meninas, dos meninos, o guarda-roupa, a cozinha, a despensa. Tem homem que fala assim: não, irmão, porque aqui em casa quem vai fazer a compra sou eu e eu que gosto. Irmão, meu Deus, misericórdia. Não sei nem como é que foi a compra, não sei nem onde que comprou. Só sei que está tudo organizado. É a função de cada um, irmãos. A minha função foi proteger, foi trazer a proteção, o sustento. Agora que eu trouxe, irmão, é a mulher que vai organizar. Tem homem, irmão, que ele quer trazer o dinheiro para casa e ele quer dizer que ele que vai gastar lá, irmão. Irmão, ninguém organiza melhor uma casa do que uma mulher. Tira isso da tua cabeça. Então, irmãos, isso são as funções do casamento. Quando, irmãos, nós mudamos essas funções, nosso casamento ele vai virar uma bagunça, tá?
Ó, autoridade. Pais são apenas amigos dos filhos. Pais não são apenas amigos dos filhos. Eles precisam estar em uma posição de honra em relação a eles. Irmãos, existe amigo. Eu posso ser amigo das minhas filhas, mas eu sou muito mais do que amigo. Eu sou amigo e sou pai. Você honra o seu amigo de uma forma, mas você honra o seu pai de outra forma. Por mais amigo que teu pai seja de você, ele merece uma honra maior do que um amigo normal. Entende? Então, irmãos, os nossos amigos, os nossos filhos, eles não podem nos ver apenas como amigo. Eles têm que nos ver como amigo e entendermos a honra que um pai deve ter. Porque quando nossos filhos, irmãos, eles desonram seus pais, aí a gente entra numa quebra de princípio. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem, e viva muito tempo sobre a face da terra. Irmãos, aí, irmãos, tem um problema, né? Que as pessoas, elas entram nos seus casamentos debaixo da desonra dos pais. Irmão, aí é outro problema. Aí a outra casou, o pai não sabia, fugiu de casa, foi morar com não sei quem, daí já voltou grávida, ixi. Aí aceitou Jesus no meio do caminho, aí ficou gospel, aí ficou pentecostal, aí não pediu perdão para o pai, aí não voltou lá para fechar a janela da desonra. E está dentro da igreja, irmão. Sou de Jesus, Jesus é meu. E a família indo para o buraco, igual o Titanic, afundou, bateu no casco, rachou e vai afundar. Irmãos, existem funções. Então, a importância da honra do pai. Vamos lá, irmãos, para nós entrar aqui. A característica, ó, o equilíbrio. Meu Deus. Tem alguma dúvida aí, irmãos? Não. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui se identificou com a família de vínculos? É uma área da família de vínculos? Sou. Alguém aqui veio da família de vínculos? Será, irmão, que você veio da família de vínculos? Eu não vim. Eu sou dessa turma lá, dos aglutinados. Eu sou dos caóticos, eu vim de outra direção. É difícil, irmão, fazer parte dessa família de vínculos aqui. Vamos lá. O equilíbrio. Essa é uma família equilibrada, que respeita a individualidade e investe nos relacionamentos, como eu falei, né? Os pais trabalham juntos no comando e presentes na família. Então, irmãos, aqui, ó, presta atenção aqui, irmão, presta atenção. Ó, nessa família aqui existe o equilíbrio. Equilíbrio, que é equilíbrio, irmão? A mãe sabe o seu lugar no casamento e o marido, o pai, sabe o seu lugar na família. Irmãos, eu sei muito bem a minha função na minha família, como pai e como marido. A Elaine sabe muito bem a função dela como mãe e como esposa. Irmãos, nós não discutimos nossas funções. E nós não trocamos de função. Por isso eu não faço comida. Porque eu não troco de função. Não que eu não tenha que fazer em algum momento. Tenho. Mas eu não troco, não abro mão da função da esposa de nutrir as minhas filhas. Está entendendo, irmão? Eu não cobro da Elaine me dar uma direção. Ah, mulher, o que tu acha que nós devemos fazer? Jamais, porque a minha função é dar direção. Então, irmãos, dentro do casamento, esposa, você tem que saber a sua função e ficar dentro dela. Porque isso é uma lei espiritual. Marido, você tem que saber a sua função e você tem que ficar dentro dela. Filho, você tem que saber a sua função e você tem que ficar dentro dela. O que as famílias fazem hoje? Elas invertem as funções. Aí, irmão, o que acontece é que a família, que o filho fala, o pai fala, todo mundo dá uma opinião, todo mundo fala qualquer coisa, todo mundo faz qualquer coisa, todo mundo vai para qualquer lugar. Está entendendo, irmão? Então é uma família desequilibrada. Então, irmãos, nós trabalhamos juntos, eu com a Elaine, nós trabalhamos juntos para fazermos as nossas funções e para os nossos filhos chegar aonde eles precisam chegar. Irmãos, vou falar aqui nova aliança, ó, daquela porta para dentro. Às vezes eu estou olhando os filhos, os problemas dos filhos, estou vendo o reflexo dos pais.
Ou seja, estou vendo o reflexo dos filhos, dos pais, nos filhos. Só de ver, irmãos, o andar do filho, eu já imagino como é que é a família desse menino ou dessa menina. Porque, irmãos, os nossos filhos são reflexos da nossa família. Eles são nossos espelhos. Quando você olha, irmãos, para os filhos do irmão Fernando, para as filhas, é o meu reflexo. Sou eu purinho ali, irmão. Por quê? Porque quem está no comando sou eu. E é a minha esposa. Então nós precisamos ter equilíbrio. Vamos lá. Fidelidade. Os pais são fiéis e honram, acima de tudo, a aliança do casamento. Irmãos, quantos aqui casaram? Quantos aqui tiveram filhos sem estar casados? Denise, a irmã lá, Marcelo, irmão Odisseu, a irmã Mara. Irmãos, isto é um grande problema na igreja. Filhos que nasceram fora da aliança do casamento. Irmãos, é difícil eu falar isso aqui, porque nós somos em poucos, né, irmão? E eu conheço os irmãos e os irmãos me conhecem. Mas dá uma olhada, irmãos, para o teu primogênito que nasceu fora da aliança do casamento. Se ele é facinho de lidar ou se ele é dificinho de lidar. É a maneira de seguir. Se ele é bem bonzinho ou se ele é bem problemático. Irmãos, essa infidelidade nossa em relação a Deus, em relação à palavra de Deus, em relação à família que Deus nos proporcionou ter, traz consequências. Filhos fora da aliança do casamento são filhos com problemas. Filhos que têm problemas. Por quê? Porque no mundo espiritual, irmãos, eles estão descobertos. Por isso, irmãos, que os primeiros filhos, os primogênitos, que vêm fora do casamento, geralmente são pessoas difíceis. Seja menino ou seja menina. É difícil. Porque ele está fora da aliança do casamento, meu irmão. Ele foi gerado em pecado. Ele foi entregue, irmãos, para as trevas. Sabia disso? Irmãos, quando eu tenho um filho fora da aliança do casamento, ó, escute. Por isso que eu queria que a igreja estivesse cheia hoje, mas a igreja não está. Mas tudo bem, mas você está. Irmão, os meninos que estão aqui, escute. A virgindade. Nós nascemos virgens, certo? Quando o moço, irmãos, ele é virgem, ou a moça ela é virgem, nós temos, irmãos, uma oferta. Nós temos uma oferta. Vamos supor que essa garrafa aqui é a minha virgindade. Ela é a minha oferta. E eu vou com essa virgindade, vou para lá e vou para cá, e sirvo a Deus, e faço, e vou, e conheço a palavra, e aprendo, e sou um adolescente abençoado, uma moça abençoada. Quando, irmãos, eu pego essa minha oferta, que é a virgindade, e eu perco essa virgindade, antes da aliança do casamento, eu pego essa oferta, que era para me entregar para o dono das coisas, o Criador, o fundador da família. Eu pego essa oferta e eu entrego para as trevas. Tudo que vem depois disso vai ficar em trevas. Entendeu? Porque o teu filho dá problema porque está fora da aliança do casamento? Porque o teu casamento é problemático? E aí, irmão, nós vemos no culto. Porque o culto da quinta-feira da vitória vai resolver. O culto da quinta da vitória, irmão, vai meter um anjo cuspindo fogo aqui e vai resolver o teu problema. Irmão, e o diabo ele está rindo na tua cara. Por quê? Porque você entregou para ele. Foi você que entregou para ele. Ele não veio buscar, você entregou porque você quis. Entendeu, irmão? Porque tem muitos casamentos na igreja que não dão certo. Problema, filho problemático, filho rebelde, filho que não quer nada do nada. Simplesmente, irmão, porque está em trevas. Está entendendo? Isso é infidelidade. Então, irmão, ó, se você casou dessa forma que eu te falei, você não faz parte de uma família de vínculo. Porque você está sendo infiel. Ou eu estou sendo infiel. Quando, irmão, nós casamos na luz, Senhor, eu vou casar virgem, eu vou entregar minha virgindade no altar. Quando o pastor diga aqui, amém, vocês estão casados, e o casal vai, irmão, para a lua de mel, e aquela coisa, e tem um amém da igreja, essa oferta está na luz.
Tudo que vem depois disso está em luz. Está entendendo, irmão? Aí nós entramos no equilíbrio e nós entramos na fidelidade. Então, irmãos, o meu casamento ele está em fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus, fidelidade à palavra e fidelidade à família. Porque, irmão, se eu não sou fiel a Deus, eu nunca serei fiel a Elaine. Está entendendo? Então, primeiro a fidelidade a Deus, depois a fidelidade à palavra e depois fidelidade ao casamento. Então, irmão, nós aprendemos alguma coisa hoje. Nada se perdeu, glória a Deus. Você aprendeu que o teu casamento é em trevas. Você aprendeu que seus filhos foram gerados em trevas. E glória a Deus por isso, porque hoje nós vamos trazê-los tudo para a luz. Amém? Amém. É difícil, né, irmãos? É difícil nós escutar que nós estamos errados, né? Não é fácil. Vamos lá. Aliança do casamento. Ó, isso proporciona uma atmosfera espiritual protegida. Irmãos, eu me casei virgem, a Elaine se casou virgem, a Júlia veio na aliança do casamento, a Heloísa veio na aliança do casamento. Irmãos, quantas vezes nós levamos a Júlia no PA? Umas 2 vezes, né? 2 vezes em 12 anos. É muito ou pouco? Hã? A Heloísa, irmão, nem lembro. Acho que não levamos, né? Nem levamos, acho, né? 7 anos. 7 anos, irmão, eu nunca levei a Heloísa no PA. E as 2 vezes que eu levei a Júlia, irmão, no PA, escuta aqui. Ainda foi porque eu estava errado e Deus queria me trazer aqui um pouquinho para... Eu estava dando um passinho fora, daí, por causa disso, irmão. Mas por quê? Porque, irmãos, nós criamos uma atmosfera espiritual protegida. Protegida. Protegida do que, irmãos? De perseguição espiritual das trevas, de abusos sexuais. Sabia disso? Irmãos, presta atenção que eu vou falar para você. Muitas crianças que são abusadas espiritualmente. Por que, irmãos, existem crianças que são abusadas e crianças que não são abusadas? Tudo isso, irmãos, é o espiritual dando-nos sinais. Sabe por que, irmãos, uma criança é abusada? Porque não existe fidelidade no casamento. Aí, irmãos, essa criança ela está desprotegida espiritualmente. Quando o marido está em adultério ou traindo a sua esposa, ele está desprotegendo a sua família. É como se ele tirasse um cobertor daqui e quisesse acobertar a outra coisa. Entendeu como é que é? Então, irmãos, quando nós temos fidelidade no nosso casamento, na nossa família, nós protegemos os nossos filhos. Muitos casos de abuso, irmãos, é esse problema aqui. Filhos desprotegidos. Lembra que eu falei para vocês lá no áudio que eu mandei no grupo, irmãos? Nós estamos com muita enfermidade na nossa igreja. Muitos filhos e crentes no hospital. E isso e aquilo. Por quê, irmãos? Porque estão desprotegidos espiritualmente. Irmão, e você vai vir na quinta-feira e você vai cantar, e você vai jogar um pro alto, e você vai dançar, e você vai correr, e nada vai acontecer. Porque o mundo espiritual não está respeitando essas coisas. O mundo espiritual está respeitando quando eu entendo que estou errado, quando o meu coração gera assim um arrependimento, quando eu confesso o meu pecado. Está entendendo? Aí, irmãos, nós vamos trazer a proteção espiritual necessária. Vamos lá. Irmãos, aqui ó, fidelidade. As promessas, quando feitas, e as palavras empenhadas são cumpridas. Irmã, quando você prometer alguma coisa para o teu filho ou para a tua filha, cumpra. Às vezes, irmãos, eu prometo alguma coisa assim que eu chego cansado, e aí você vai pedir alguma coisa, eu digo, tá bom, vamos comprar, vamos fazer. Depois esqueci, irmão, que eu falei, estava cansado, só queria que ela saísse, deixasse eu em paz. Daí a Helene fala assim, amor, você prometeu. Bom, sabe por quê? Porque se nós, irmãos, começarmos a prometer e não cumprir, nós vamos perder o referencial de homem fiel, de mulher fiel naquilo que ela faz, ou naquilo que ele fala. Aí nossos filhos, irmãos, vão começar a crescer e reproduzir aquele entendimento, irmão, de que eu posso prometer e não preciso cumprir, porque o meu pai falava para mim não cumpria. Aí, irmãos, entramos por um caminho de fidelidade. Por quê, irmãos? O que a fidelidade ela faz? A fidelidade
estabelece um ambiente seguro, de confiança, diminuindo o estresse e as tensões. Quantos já ouviram falar de crenças limitantes aqui? Quem já ouviu falar? Levante a mão. Ninguém ouviu falar? Só o Bruno. Irmãos, o que é crença limitante? Quando você vai no psicólogo, você vai falar com ele umas 3 sessões. Você vai falar como você nasceu, aonde você cresceu, como é que foi a sua vida, o que te magoou, o que te chateou, o que você gosta, o que você não gosta. E o psicólogo ele vai começar a escrever. Ele vai começar a escrever. E no final da escrita, ele vai fazer uma devolutiva. Se chama devolutiva. Na devolutiva, ele vai vir 3, vai vir 4, vai vir 5 crenças tua, que está na tua mente. Crenças que te limitam a pessoa. Irmãos, tem pessoas que você já viu que tem pessoas que são limitadas. Aí você vai conversar com ela e diz assim: ah não, é que meu pai falou isso para mim, é que a minha mãe falou isso. Mas aí você acha um absurdo. Meu Deus, mas isso é um absurdo. Mas é porque isso é uma crença limitante que está na mente daquela pessoa. É só no limite dela, não é na minha. É o limite dela. Irmão, quer ver um exemplo aqui, ó? Quando eu falo assim, irmãos, isso nunca vai acontecer. Às vezes, irmãos, é um limite meu, mas não é um limite teu. Tem pessoas, irmãos, que às vezes vêm aqui no público e falam alguma coisa, mas é o limite dela, não é o meu. É uma crença limitante dela. E essas crenças, irmãos, são geradas nesses ambientes, aqui ó, de estresse e tensão. Quer ver um exemplo, ó? Eu tenho uma crença limitante minha. Uma crença limitante minha que a minha psicóloga ela diagnosticou. Fernando, você é pessimista. Eu tenho uma crença limitante de pessimismo. Irmão Mário, e a gente conversando, aonde é que gerou-se essa crença? Quando é que essa crença começou? Porque daí você vai ver, ela voltar lá atrás, como que foi, como que aconteceu. Irmãos, por que se criou em mim essa crença limitante? Porque o meu pai era assim, irmãos. Ele trabalhava, ele ganhava dinheiro. Irmãos, o meu pai, a gente comia tudo no almoço. E às vezes a gente não tinha janta. Ou a gente comia tudo na janta e não tinha café da manhã. Lá em casa, irmãos, era tudo nada, mas era alto e baixo. Meu pai era assim, irmão. Um dia ele podia estar fazendo uma churrascada, uma sopa, uma carne com panela, uma coisa maravilhosa. E no outro dia você não sabe onde estava o dinheiro. Então era assim, irmão. Ou a gente fazia tudo. O que a gente fazia? A gente comia tudo uma vez. A Helene sofreu muito comigo isso aí, quando a gente casou. Porque ela comprava uma coisa, irmão, e até hoje eu sou meio assim, tem que me cuidar. Eu como tudo de uma vez, porque eu penso que vou acabar, irmão, Zé Carlos. Aí fica aquele medo que vai acabar e eu já quero comer. Mas, irmãos, é uma crença, olha só, irmão, é uma crença que me limita ao pessimismo. Pessimismo o que é, irmão? Achar que não vai ter mais. Não é aquele pessimismo assim, vou deixar que o mundo vai acabar, não. É aquele pessimismo de eu achar que não vai dar mais, que não vai acontecer mais, que a gente não vai ter uma outra oportunidade de comer, que a gente não vai ter uma outra oportunidade de usufruir. Porque, irmãos, por causa dessa coisa aí de prometer, não cumprir, falar que ia fazer, não fazia, comprava, não pagava, isso e aquilo e tal. Isso gerou crença limitante, irmão, por causa da infidelidade. Irmãos, talvez o teu filho vai estar um pouco estressado em umas tensões. Irmãos, aí, hoje, aqui o escritor está falando tensão ou estresse. Mas isso também não gera crise de ansiedade. Os nossos filhos, irmãos, quando a gente promete, a gente não cumpre. Quando a gente compra, a gente não paga. Quando um dia tem muito, outro dia não tem nada. E isso vai gerar em nossos filhos, irmãos, crise de ansiedade. Eles vão ficar ansiosos para esperar, porque o ansioso, irmão, ele vive no futuro. O deprimido, ele vive no passado. Mas o ansioso, ele vive no futuro. O que vai ser amanhã? O pai compra hoje, amanhã o pai não tem dinheiro. Hoje o pai está com a carteira cheia de dinheiro, amanhã o pai não tem dinheiro para nada. Isso vai gerando na criança, no filho, ansiedade. Aí, irmãos, nós vemos